8h03, confirmando 8h03. Como divulgamos ontem no nosso programa, o Tribunal de Justiça acatou o pedido de desaforamento do júri popular do Pedro Inácio, réu na morte da Zaira Cruz, corrajovense que foi morta no Carnaval de Caicó 2019. É isso? E o júri que iria acontecer com previsão aqui em Caicó vai acontecer agora em Natal. Ontem nós conversamos aqui no nosso programa com o doutor Anesiano Ramos, um dos advogados de defesa do Pedro Inácio, e hoje a gente conversa com a doutora Kalina, que representa a família de Zaira Cruz nesse processo. Doutora Kalina, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Joelma, bom dia a todas as pessoas, né, que nos ouvem, nos acompanham nesse momento, e obrigada pelo espaço, né? Você já esperava que esse desaforamento acontecesse ou foi surpresa para você? Marcos, veja só, desde o início desse processo, e nós ingressamos logo no início, de fato, no inquérito policial, nós percebemos qual seria a estratégia, né, de defesa. Então, a partir daí, né, nós passamos a atuar com muita responsabilidade, com muita, sobretudo, serenidade, mas com o objetivo de levar a informação para a sociedade. E desde aquele momento, quando houve na sequência a ação penal, a decisão de pronúncia, a ratificação desses elementos, seja pelo Tribunal de Justiça, pelo STJ, pelo STF, nós já dizíamos em alguns momentos que poderia ser solicitado, requerido o desaforamento. Para nós não foi surpresa o requerimento, o pedido de desaforamento. Para nós foi surpresa o deferimento dele, ou seja, a autorização, o entendimento dos nobres desembargadores pelo desaforamento. E por que foi surpresa? Essa é a segunda pergunta que todos nos fazem, né? Porque nós, enquanto assistência da acusação, nós não entendemos que houvesse ou que haja a necessidade de retirar o júri do Seridó, sobretudo de Caicó, né? O desaforamento, ele é um instituto previsto no Código de Processo Penal, lá no artigo 427, e ele trata de medidas altamente excepcionais, porque ele possibilita o deslocamento da competência. A competência para julgar um crime doloso contra a vida é da sociedade que perdeu com esse homicídio. Então, a competência para julgar é do povo, é da sociedade que sofreu, que viveu essa abrupta subtração da vida de alguém. Então, são medidas em situações excepcionalíssimas, e somente 3, né? Quando a gente tem a necessidade de garantir a ordem pública, quando há dúvidas sobre a parcialidade ou imparcialidade do conselho de sentença, ou quando há dúvida sobre a segurança do acusado. E nós entendemos que não há nenhum desses 3 elementos presentes. Nós não podemos confundir repercussão social, comoção social, com ordem pública ou com suposta imparcialidade do conselho de sentença. Querer buscar que um júri que cuida ou que apura o assassinato, sim, Zaira Cruz foi assassinada. Zaira Cruz foi morta. Querer buscar que um processo que apure o homicídio de uma jovem de 22 anos dentro de um veículo em um carnaval não gere repercussão, é de fato querer o impossível, né? Então nós ficamos surpresos, sim, com o deferimento, com o entendimento do Tribunal de Justiça. Nós poderíamos recorrer dessa decisão, inclusive foi a primeira reunião que eu tive com a família e com pessoas que estão conosco acompanhando também esse processo, se nós iríamos recorrer dessa decisão. E aqui eu já aproveito até para responder à sociedade, não, nós não vamos recorrer do desaforamento. E por que, Kalina? Porque nós queremos que o processo tenha fim, porque nós queremos dar um resultado à sociedade. Se nós recorrêssemos,
e era possível, Joelma, que nós tivéssemos um entendimento diferente e o processo voltasse para Caicó, porque nós levaríamos a voz da acusação, mas poderia demorar muito tempo, poderia demorar anos, e isso não é o que a gente busca. Desde o primeiro momento, o que nós buscamos é que esse processo tenha fim. É que a gente possa, é que Dona Osanete possa, de uma vez por todas, lacrar o caixão da sua filha. É o pleito dela. Então, em Caicó, em Currais, em Natal ou em qualquer outra comarca, o processo irá pronto. Nós teremos a oportunidade de mostrar todo o conjunto de provas, todo o arcabouço probatório existente nesses anos de conclusão desse processo penal. Acho que alguém, né, primeiro na decisão lá do Tribunal de Justiça foi considerado de que houve uma certa parcialidade, até na cobertura da imprensa aqui no Seridó, né, sobre o caso. Você acha que isso, por exemplo, seria motivo para desaforar o júri? Repito, não seria motivo. Foi realmente foi levado ao conhecimento do tribunal todo um conjunto de elementos, né? Entrevistas, fotos, repercussão. E aí eu volto, como não repercutir um homicídio dessa forma, né? Então, a família buscou realmente tornar público para socializar essa dor, para que Dona Osanete consiga externalizar esse sentimento dela. Mas não foi levado uma pequena faixa 3x3, 4x4, que consta na cidade judiciária com o nome Justiça por Zaira, colocado pela mãe dela. Isso não torna parcial o jurado, isso não torna parcial o conselho de sentença. Mas repito, Marcos, e aqui digo para a sociedade, nós não concordamos com o desaforamento, mas não vemos também, isso é muito importante que fique claro, fique posto, não encontramos prejuízo nele. Não encontramos. Acho, vou aspear, um desrespeito com o Seridó, um desrespeito com Caicó. Mas do ponto de vista legal, eu não vejo prejuízo. E por quê? Porque o processo está pronto. O processo não comporta dúvidas. E quem fala é alguém que chegou poucos dias após a prisão do acusado, que se deu no início do inquérito policial. Eu conheço esse processo, juntamente com o Ministério Público, página por página, laudo por laudo. E não comporta dúvidas, Joelma, Marcos e quem está nos ouvindo. Não comporta dúvidas. Nós temos um processo rico em detalhes, nós temos uma perícia assinada por profissionais altamente competentes, vinculados somente ou comprometidos unicamente com a verdade. Não foi a acusação que levou aqueles peritos para aquele espaço. Eu tomei conhecimento ontem de que até o Ministério Público concordou com o desaforamento, né? Realmente isso aconteceu e lhe causou surpresa, por exemplo, esse comportamento do Ministério Público? Veja, não é que tenha causado surpresa. Inclusive antes, né, nós conversamos, nós sempre tivemos uma relação muito boa em todos os processos e nesse não poderia ser diferente, né? O representante do Ministério Público, ele entende de igual modo que o processo está maduro. Então se houvesse... ele não necessariamente concorda com a tese de que o júri em Caicó vai prejudicar a parcialidade do julgamento. Isso. Veja, na própria manifestação ministerial, nós temos esse elemento, né? O promotor diz: a assistência da acusação agiu de modo correto, a imprensa agiu de modo correto, entretanto, o Ministério Público não vê prejuízo em levar o processo para Natal e, portanto, anule. Mas ele poderia ter definido que permanecesse em Caicó. Poderia. E por que não fez? E por que não fez? Realmente, essa é uma pergunta que deve ser feita, de fato, ao promotor especificamente, né? Mas na sua própria petição ele traz. E veja, Marcos, eu acho que no momento que houvesse, e isso é um pensamento meu, foi essa a formação do meu entendimento. Eu acho que no momento que houvesse uma defesa muito arraigada do órgão oficial para ser aqui, poderia gerar esse sentimento de que, aqui existe alguma parcialidade. Então, na hora que o Ministério Público, com toda a sua autoridade processual, com todo o seu conhecimento do processo, diz: tanto faz, no popular,
tanto faz ser julgado aqui. Sob a minha ótica, a mensagem do Ministério Público foi essa: tanto faz, sociedade, ser julgado em Caicó, como ser julgado em Natal ou em qualquer outro local. Para que o ouvinte possa entender, digamos não, o júri vai acontecer em Natal, né? Os personagens mudam, por exemplo, o Ministério Público, o representante é outro, como é que é essa questão? Isso, o Ministério Público, o processo, o Tribunal de Justiça determinou, né, reconheceu a necessidade de desaforar, né? Nós discordamos, porém respeitamos e não iremos recorrer. Se era uma estratégia para demorar mais, não foi válida, porque nós não iremos recorrer. Então, o Tribunal de Justiça determina que o processo seja remetido para uma das varas de competência do Tribunal do Júri de Natal. E aí lá vai ter o promotor titular, né? Nós ainda não sabemos quem é, mas tão logo seja, a gente vai manter o contato. O juízo, claro, vai ser o da vara, né? Competente para julgar os crimes dolosos, uma das varas da capital, com o Ministério Público de lá, com a nossa atuação, e o demais é tudo exatamente da mesma forma. Mas aí me permita, sou leigo no assunto, mas aí me despertou agora uma curiosidade. Vai cair certamente num promotor que talvez não conheça muito o processo, né? Vocês não vão perder, por exemplo, um apoio importante de alguém do Ministério Público que aqui em Caicó ele viu esse processo andar desde o começo? Marcos, e essa sua pergunta é pertinente. Eu não acho que a gente vai perder. Eu considero que não havia necessidade. E penso também que potencializa a nossa responsabilidade. Penso também que alguém que construiu, alguém que esteve presente desde o primeiro momento, o promotor de justiça de Caicó esteve presente conosco desde o primeiro momento, né? Por óbvio, a ação penal foi proposta por ele. Porque, para que entendam, o delegado, naquele momento, ele, com aquele conjunto de provas, ele indiciou o acusado. E esse indiciamento significa a opinião do delegado. E mandou para o promotor. Então, naquele momento, o promotor já teve acesso a tudo aquilo e ofertou a denúncia. A denúncia é a peça que inaugura a ação penal. Então, quando ele oferta, ele já tem o seu posicionamento formado, ele já viu todas aquelas provas. E a partir daí, o promotor é o titular da ação penal durante todo o processo. Então, é claro que ele sabe minuciosamente tudo o que aconteceu. E isso agora vai ser esse mesmo percurso que foi percorrido pelo promotor titular em Caicó, em anos, vai ter que ser percorrido pelo promotor em Natal em meses. A gente vai apenas acelerar a velocidade, mas certamente o esmero, a técnica, a competência, o compromisso tido pela comarca de Caicó também haverá de ser implementado a esse processo e todos os outros que tratam de crimes dolosos contra a vida, né? A vida é o bem precioso. É tanto que quem tira a vida de alguém tem o seu segundo bem cerceado, que é a liberdade. Então, não entendo como prejuízo. Entendo que a gente tem que agora realmente ampliar, potencializar as atividades. Qualquer pessoa que esteja nos ouvindo sabe de que em Natal não vamos ter o mesmo clamor que teríamos se fosse aqui em Caicó, se fosse em Currais Novos. Isso pode prejudicar, por exemplo, o que a defesa da família de Zaira almeja no resultado final? Também acho que não. O clamor social, ele é importante para mostrar parte, a indignação, né? Para mostrar que não é normal, que nós não podemos normalizar uma jovem ser assassinada em um carnaval. Não podemos normalizar o estupro, não podemos normalizar a asfixia, não podemos normalizar o feminicídio. E mulheres estão sendo mortas sem causa. Falou-se muito, em alguns momentos ele não tinha, não havia motivos para matar. E nós também cremos que não. Mas o feminicídio ocorre sem motivos. Esse é o elemento abjeto do feminicídio, porque ele mata mulheres pela condição de ser mulher. Não precisa como se houvesse necessidade de ter um motivo. Então, esse elemento é para ser pedagógico. Esse clamor é para que as redes sociais, os jornais impressos e falados, as pessoas conversem sobre a forma
atroz de se matar alguém, que é o feminicídio. Então, reduzindo ou não o clamor, a repercussão será a mesma e, repito, me permitam até a ironia. Eu não trato com ironia na verdade, eu não costumo falar de processo com ironia, mas eu acho que aqui cabe uma situação. Se for para fazer esse júri onde não tenha repercussão, a gente vai ter que verificar se há vida em Marte. Porque matar uma jovem em um carnaval, levar para uma casa onde estava havendo uma concentração de um bloco, deixá-la em um carro e no dia seguinte montar todo um cenário sobre uma pseudo-morte natural, que, abro um parêntese, foi a primeira hipótese descartada pela perícia oficial. Zaira Cruz não morreu de morte natural. Zaira Cruz era uma jovem de 22 anos, universitária, praticante de atividade física, não fazia uso de drogas e nenhum órgão dela faleceu. Nenhum. Ela não morreu. Ela foi morta. Ontem nós conhecemos aqui, já deu para conhecer um pouco, de que vai defender, do que vai ser a tese da defesa do Pedro Inácio no júri. O advogado ontem, doutor Anesiano, deixou aqui, afirmou de que eles não acreditam de que Zaira foi assassinada, ela morreu, porém de uma morte que até agora não foi esclarecido, né? Até levantando até em dúvida a questão da perícia que foi feita pelo ITEP, né, no dia do crime. Na sua opinião, na sua avaliação, Zaira foi realmente assassinada? Assassinada. O conjunto de provas não comporta dúvidas, viu? Nós conhecemos e trabalhamos nele há anos. Essas provas que foram, esses elementos de prova do inquérito policial, que depois alçados à categoria de prova sobre o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, onde os peritos foram ouvidos em Natal e tiveram oportunidade de dizer em miúdos, de transcrever aquelas situações técnicas para que qualquer homem mediano pudesse entender. Isso ocorreu em Natal, em uma audiência longa, onde os peritos esclareceram verbalmente e irão fazer novamente, por óbvio, né, em havendo necessidade. Esses elementos eles foram esclarecidos à saciedade e não comporta dúvida. Os laudos, então, estão claros, doutora, em relação à morte de Zaira. Claro. Não foi morte natural, e sim um homicídio mesmo? Claros. E isso não é, por óbvio, Kalina que está dizendo. Sim. Isso não foi, embora tenha sido ratificado pelo delegado, tenha sido entendido pelo delegado, tenha sido ratificado pelo promotor de justiça, tenha sido chancelado pelo juízo, quando entendeu presente a materialidade, indícios suficientes e, portanto, remeteu o processo para o tribunal do júri e que foi mantido durante todos esses anos. Me perguntam muito, Kalina, esse processo foi cheio de recursos, o que mudou? E eu respondo, nada. Absolutamente nada. Todas as qualificadoras, com exceção de um pequeno decote em uma qualificadora, mas o crime permaneceu qualificado com o importe de 3 qualificadoras e, sobretudo, a prática do feminicídio. Foi entendido pelo delegado, pelo promotor, foi confirmado na decisão de pronúncia e foi levado ao julgo do STJ e do STF e, assim, ratificado pelos ministros. E, então, encaminhado para o julgamento. Foi dito aqui que a defesa do réu buscou peritos de outro estado, né? Isso acaba... Peritos particulares, no caso, né? De outro estado particular. Isso acaba querendo colocar em dúvida os peritos que realizaram? Joelma, é natural que isso ocorra, né? Entretanto, a gente, mesmo na própria audiência, a gente não discutiu muito essa perícia. Nós não fizemos muitos questionamentos aos peritos. Por quê? Porque a gente trata com situações oficiais. A perícia que está lá não foi Dona Ozanete, a família de Zaira que contratou. Foi alguém que está lá, inclusive, oficialmente, cujo seu único objetivo e seu compromisso é com a verdade. Então, uma perícia particular, realmente, para nós, não traz maior importância ao processo. Mas foi sim, certamente vai ser reproduzido em plenário, né? Nós iremos tratar da perícia, sempre trataremos nesse processo, Marcos e Joelma, de questões oficiais. O que foi que os peritos, o que foi que o delegado, o que foi que as testemunhas, pessoas imbuídas unicamente da verdade. E não que tenha sido trazida por alguém para dizer algo que já estava previamente Doutora organizado. Kalina, de acordo com as investigações policiais, o que é que aconteceu naquela noite? Nossa.
Dá para resumir? Marcos, não, realmente não dá. Mas a sociedade, né, eu tenho certeza de que muita gente já acompanhou e acompanha. Na verdade, Pedro, o acusado, e Zaira, eles não tinham um relacionamento, eles tiveram em outro momento. Eles não estavam namorando? Não, inclusive eles não estavam juntos no carnaval, não. Eles não ficaram publicamente, certo? Eles se encontraram no final da festa e, na verdade, eles foram até a casa, uma casa no bairro Paraíba, onde foram deixar umas colegas primas de Zaira. Então, eles vieram até a casa e depois saíram. Certo? Eu até até li alguns comentários de alguns familiares dela de que nos dias que antecederam a morte da Zaira, o Pedro estava procurando muito a Zaira não queria, ela evitava. Aconteceu realmente isso? Dona Osonete nos traz essas informações. Bem, os familiares nos trazem essa informação, né, de que havia essa insistência. Houve sim um relacionamento há um tempo entre eles e era muito conturbado, né? Porque segundo as testemunhas havia sim muito histórico de violência, né? De submissão e realmente dele com Zaira e dele com outras mulheres também. Aqui a gente vai tratar. A gente tem outras situações no processo, certo? E essas pessoas realmente repetirão o que já disseram nos autos. Mas aqui o recorte seria com relação a Zaira. E a família traz, sim, que havia esse recorte de violência, de subjugo. E é tanto que Dona Osonete não queria. Dona Osonete chegou a falar várias vezes, né, que não queria esse relacionamento. Mas aqui, né, por fatalidade, né, tem aqui todas as famílias de Currais Novos, sobretudo a família da vítima e do acusado, tem todo o nosso respeito, são famílias que foram corroídas pela dor, né? Eu imagino, eu posso alcançar a dor que a mãe do acusado sente, mas a dor que a mãe da vítima sente, com toda certeza, ela não é possível de se imaginar. Voltando ao dia do crime aqui em Caicó, o que é que aconteceu naquela noite? Eles se encontraram e foram vieram deixar umas amigas no bairro Paraíba. Eles haviam, pouco tempo antes, eles tinham tido um relacionamento, né? E eles saíram, deixaram essas primas e saíram os dois. E depois daí, aí a gente tem toda uma perícia que vai tratar de horário, de rigidez cadavérica, que vai mostrar o momento de onde foi realmente ceifada a vida daquela jovem. Mas quando ela chegou no La Bodeguita, nesse bar aqui em frente à praça, ela já estava sem vida, houvera sido tirada nesse intervalo, entre deixado as primas e estacionado o carro no La Bodeguita. Naquele momento, Zaira já estava sem vida. Então ela foi morta e deixada, abandonada dentro do carro. Ela estava morta dentro do carro. E existem dúvidas de que foi Pedro Inácio que matou a Zaira? Na ótica da acusação, não. E a acusação trabalha com o quê? Trabalha com provas, né? Trabalha com provas. Não existe outra pessoa na cena. Né? Na audiência de instrução, isso foi muito questionado. Tem uma outra pessoa? Vocês viram outra pessoa? Chegou perto dela? Alguém chegou nesse carro? E não foi trazido ninguém. Talvez a primeira opção fosse essa, realmente, de tentar ou entender ou criar um cenário de que outra pessoa tivesse feito. Mas essa pessoa nunca apareceu. Né? Então... Doutora, mesmo o júri acontecendo em Natal, existe um período, um tempo para que realmente o promotor que foi indicado, ele possa ver todo esse processo, o próprio juiz, enfim, dentro do contexto, né, jurídico, para que todos estejam preparados para o momento? Nós teremos agora a segunda fase, que nós chamamos de preparatória para plenário. Nessa fase, nós iremos apresentar tudo que será exposto naquela sessão de julgamento, né? Então é nesse intervalo, com certeza, no momento em que o processo aportar em uma das varas, né, de competência para julgar crimes dolosos contra a vida, o promotor já irá se debruçar sobre esse processo com a necessária urgência. Por quê? Porque nós não podemos mais esperar, né? Nós temos um processo que, infelizmente, nós já completamos 5 anos. Então, isso é
realmente causa estranheza. Não é, e não há necessidade, porque nada mudou durante todo esse intervalo. Absolutamente nada. O réu está aguardando o julgamento na prisão? Está. O réu está preso desde os primeiros dias do inquérito, quando o elemento morte natural foi afastado pela perícia. Então, logo na sequência, o réu teve a sua prisão preventiva decretada, o que permanece até hoje, apesar de muitas tentativas, por óbvio, né, ilegítimas de sua defesa, de colocá-lo em liberdade, mas nenhuma logrou êxito. A senhora teve acesso a algum depoimento do Pedro Inácio? O que é que ele conta, por exemplo, qual é a versão dele realmente para aquele dia? Ele naturalmente nega o crime, né? Isso. Realmente os detalhes, eu acho que a gente se reserva para a gente falar em um momento oportuno, certo, Marcos? Mas ele nega que praticou, ele afirma que tiveram relação sexual, mas ele nega que tenha assassinado a jovem. E que, inclusive, não sabe de que morreu e também não sabe por que ficou no carro, não sabe... Enfim, não sabe nada. Mas também não coloca uma terceira pessoa na cena do crime? Não coloca, não há uma terceira pessoa na cena do crime. Não há uma A terceira. senhora está confiante no resultado final? Sim, o resultado é da aplicação da lei penal. Me perguntam sempre, Kalina, a senhora acha que vai ter justiça? Justiça não vai. Vai apenas ser aplicada a lei penal. Justiça só ocorrerá, Joelma, quando homens deixar de matar mulheres. Isso. Processo penal não traz justiça. Processo penal traz a aplicação da lei penal. Somente. Você tem um código de normas que diz, se você fizer isso, você vai pagar com isso. E nós temos lá no Código Penal o artigo 121, matar alguém é crime. Então, o que fica vai ser o elemento pedagógico para que se diga, para que se grite para a sociedade, parem de matar as mulheres, parem de matar as jovens. Na justiça, eu não acredito que ocorra, porque justiça seria Zaira voltar para casa. Justiça seria a mãe receber a filha. Justiça seria ela concluir o curso de ensino superior. Justiça seria ela vir voltar para o Carnaval de Caicó. Mas o que vai ocorrer é a aplicação da lei penal. Aqui no nosso WhatsApp, bom dia Marcos Dantas, estou orgulhosa por essa mulher estar falando. Eu pensava que a justiça já tinha esquecido, parabéns. Faça com que ele pague na justiça. Será que ele ainda está na ativa? Que a justiça é cega para algumas coisas. Eu sou um dos tais que acompanha, achei estranho nesse carnaval ninguém lembrar. E se lembraram, não falaram, parabéns para mais uma vez essa doutora, né? Estou muito orgulhoso por essa parte dele estar preso, que eu sou pai, né? Quem manda aqui é Nilton Medeiros Júnior. No caso, o Pedro ele não foi desligado da polícia, ele continua como policial, não é isso? Isso só vai ocorrer após uma decisão condenatória transitada em julgado, o que pode demorar muito tempo, porque embora nós tenhamos um processo que vá a júri, acreditamos ainda nesse semestre, mas cabe recurso e a gente já percebeu qual é a estratégia, né? Doutora Kalina, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Apenas agradecer. Agradecer o espaço e agradecer a forma responsável com que a rádio tem transmitido essas informações desde o início. Inclusive buscando ouvir as duas partes. Eu penso que é dessa forma que a gente contribui para a formação, mas uma formação positiva da sociedade. Nós seguiremos. Não vem sendo fácil e certamente não será, mas isso é uma característica peculiar do processo penal, né? Então, a gente, aqui eu mando um abraço fraterno à dona Osanete, estendo meus respeitos e a minha consideração à família do acusado, sei que sofre muito também, mas conclamo para que as pessoas busquem realmente compreender o que aconteceu, né? Compreendam, se indignem com a prática, mas o desaforamento em si, ele não vai trazer prejuízo. Por quê? Porque o processo será remetido para lá e nós teremos oportunidade de demonstrar tudo e quantas vezes forem necessárias. Viu? Muito obrigada. 8h32, vamos ficando por aqui.